Em 2013, Dragon Ball voltava com o filme da Batalha dos Deuses, marcando o retorno desse anime lendário que estava parado desde que o GT acabou no final dos anos 90. O problema é que os japa viram que a marca ainda podia dar muito dinheiro e resolveram voltar com o anime de qualquer jeito, gerando animações extremamente mal feitas e muitas diferenças entre mangá e anime, como lutas, diálogos, transformações e muito mais. Isso acontecia porque tanto a produção do anime quanto a do mangá se baseavam em rascunhos que o criador Toriyama mandava, então cada um fazia sua interpretação da história, logicamente mantendo os pontos principais para ter um norte a seguir, senão virava bagunça mesmo. E com o remake vindo aí em outubro, com a promessa de ser mais fiel ao mangá, você precisa ficar por dentro do conteúdo do mangá, para perceber todas as novidades que vão surgir no anime. Ou você quer ficar por fora? Não quer, né? Assiste até o final para você chegar preparado em outubro. Eu sou o Gabriel e você está no meu perfil geek. O capítulo 1 do mangá cobre exatamente a mesma história que o episódio 1 do anime, mas a primeira cena é bem diferente e dá outro peso. No anime, você tem o Goku pedindo pro Goten tomar conta do trator enquanto ele treina. O Goten se distrai olhando pro seu pai e cai do barranco. No mangá, o Toyotaro fez uma escolha muito mais interessante. Em vez de focar no Goten, ele nos mostra o que está passando na cabeça do Goku enquanto ele treina. Visões de batalhas passadas, Frieza, Cell, Majin Buu, Goku revivendo mentalmente os maiores desafios da sua vida, o famoso treinamento mental, que inclusive eu trouxe em primeira mão que essa cena estará no remake de Dragon Ball Super, que sai em outubro. Isso porque vazou um Gengá dessa cena, que eu compartilhei no grupo de Discord, o link está nos comentários, então se quiser, só entrar. Enfim, no mangá, a queda do Goten vira uma surpresa que interrompe essa sequência, em vez de ser o foco da cena, ela se torna um plot twist que tira o Goku do seu estado mental. Mesma cena, mesma conclusão, abordagens completamente opostas, mas com certeza o mangá é bem melhor. No anime, o Bills é apresentado num planeta de habitantes parecidos com porcos, estão completamente aterrorizados com a presença dele. É uma introdução que estabelece o quanto ele é temido, quanto a simples presença dele já causava pavor em civilizações inteiras. No mangá, esses habitantes são substituídos por seres parecidos com lagartas, e eles não estão apenas com medo, eles estão ativamente tentando matar o Bills envenenado com comida. Tudo bem que a comida é o ponto fraco dele, mas é óbvio que não daria certo, né? E a punição disso também é diferente. No anime, o Bills destrói metade do planeta dos porquinhos. No mangá, ele destrói o planeta inteiro dos lagartos. A forma que o Bills é retratado no mangá passa mais seriedade, mostrando o ser temido que ele realmente é. E isso parece que vai ser uma das adaptações feitas no remake, já que os trailers reforçam essa atmosfera de tensão quando o Bills aparece, com um jogo de cenas que favorece muito mais o personagem. Uma das diferenças entre mangá e anime também é o ritmo absurdo que acontece entre um e outro. Por exemplo, o anime dedicou episódios inteiros para cobrir a chegada do Bills no planeta do Kaiô, a luta contra o Goku, toda a preparação para a festa da Bulma. São basicamente 4 episódios de construção antes de chegarmos na festa. O mangá cobre tudo isso em 2 páginas, não é exagero. Suponho que o Toyotaro já entendeu que o público já conhecia o contexto dos filmes, já sabia quem era Bills, já entendia a dinâmica, então, em vez de construir tudo do zero, ele acelera até os momentos que realmente importam. Quando a luta entre Bills e Goku acontece no mangá, ela é diferente em detalhes importantes. No anime, o Bills não se esforça o suficiente para bloquear nenhum único soco do Goku até ele chegar em Super Saiyajin 3. É o Bills ali totalmente entediado, quase que com pena sabendo que vai vencer. Já no mangá, o Bills bloqueia múltiplos golpes do Goku ainda em Super Saiyajin 2. Ele parece mais interessado na batalha, mesmo que nos dois contextos ele saiba que vai vencer. Outra diferença é que em plena luta, o Toyotaro insere um painel mostrando Vados e Champa viajando pelo espaço, fazendo algo que claramente eles não querem que Bills e Whis saibam. E sobre isso também existem rumores fortes de que essa cena estará no remake. No anime, esses personagens não aparecem até o episódio 18. No mangá, eles já estão presentes desde o capítulo 2, lançando sementes de uma trama maior que vai aparecer depois de um tempo. É uma escolha narrativa que muda completamente a sensação de que o universo do Super é maior do que o que está sendo mostrado naquele momento. E mesmo que seja sutil, na minha opinião, faz muita diferença, galera, porque dá um ar de que coisas maiores virão. No anime, a chegada do Bills na festa da Bulma é construída com o tempo. Você acompanha toda a preparação, vê cada personagem chegando, acompanhando a tensão crescendo conforme Bills aparece e começa a interagir com os convidados. No mangá, você é jogado diretamente no meio do caos. O capítulo abre com Bills já batendo no Gohan, no Majin Buu e no Gotenks também. Você simplesmente chega no meio da pancadaria e precisa correr para acompanhar. É uma escolha que divide opiniões. Quem gosta do ritmo acelerado do mangá, talvez ame essa abordagem. Quem gosta da construção mais gradual do anime vai sentir falta daquele crescimento de tensão. Mas tem um elemento que o mangá
mangá adiciona nessa sequência que o anime simplesmente não tem. Os Kaioshins observando tudo. Enquanto o Vegeta está tentando acalmar o Bills na festa, o mangá corta para os Kaioshins observando os eventos da Terra de longe. E aqui o mangá mostra mais um ponto de tensão. O Kaioshin ancião percebe que um planeta um canto distante da galáxia simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa sem explicação. E quando eles investigam, descobrem que foram o Champa e o Vados. O Champa deixou escapar que eles estão coletando as esferas. Os Kaioshins ficam em alerta. Champa percebe que foi ouvido e os dois aparecem na frente do Kaioshin de forma ameaçadora. Toda essa sequência não existe no anime. É interessante ver que o mangá já prepara o terreno o tempo todo pro arco seguinte, desde o seu início. Enquanto o anime estava focado na festa, o mangá já estava expandindo o universo de tempo em tempo. A cena da Bulma esbofeteando o Bills. Essa é uma das cenas mais icônicas de todo o Super. E as duas versões têm diferenças visuais importantes. No anime, a cena é construída com humor e tensão. A Bulma vai lá e dá um tabefe no Bills. O Vegeta fica furioso e acontece uma batalha com o poder do Vegeta que a gente nunca tinha visto antes. E um clima de desespero porque o Bills está prestes a destruir o planeta. No mangá, a cena tem o mesmo impacto emocional, mas o Toyotaro usa ângulos e composições muito mais dramáticas. Tem um painel específico que mostra o Vegeta disparando um ataque no Bills direto no fundo do oceano. Mas o que realmente diferencia as duas versões é o que acontece depois da batalha, quando o Goku chega para o ritual do Super Saiyajin God. No anime, o ritual do Super Saiyajin God é um evento de um episódio inteiro. O episódio 9, você tem a invocação do Shenlong, a revelação da gravidez da Videl, o ritual com 6 Saiyajins de coração puro, a transformação, tudo envolvido com calma e peso. No mangá, tudo isso acontece em uma única página. Sim, uma página apenas. A invocação, a explicação, a gravidez da Videl, o ritual, a transformação em uma única página. Toyotaro não estava muito interessado em esticar esses momentos, queria chegar logo na batalha. E na batalha do Bills contra o Goku Super Saiyajin God, tem diferenças pontuais mais importantes. No anime, a batalha acontece no mar, longe da civilização. É uma escolha narrativa para justificar que o planeta não foi destruído durante os choques de energia, mas no mangá a luta começa na cidade, na Terra, perto de tudo. Uma escolha muito mais próxima do que foi mostrado no filme da Batalha dos Deuses. Outra diferença, no anime o Goku faz questão de verbalizar que não gosta de ter recebido esse poder através de outro, já que foi um ritual com vários Saiyajins de coração puro. No mangá, isso não acontece. O Goku simplesmente usa o poder sem questionar a origem. Pequeno detalhe, mas que diz muito sobre como as duas equipes enxergam o Goku como personagem. Outra confusão que acontece é sobre o Goku absorver o poder do Super Saiyajin God. Ele não absorveu completamente o poder do Super Saiyajin God, apenas uma fração dele. Senão, nem faria sentido ele continuar usando nas sagas posteriores. A conclusão da batalha entre Bills e o Goku tem uma diferença narrativa que muda completamente o tom do arco. No anime, Bills finge adormecer no meio do ataque final. Ele deixa todo mundo acreditar que o Goku quase o derrotou, que a Terra escapou por um fio. É uma cena que tem aquele humor característico do Bills, aquela arrogância disfarçada de preguiça. No mangá, o Bills é direto. Ele simplesmente diz pro Goku que por causa dos seus esforços vai poupar a Terra, sem muito teatro ou fingimento. Uma declaração direta para um ser que não precisa de muitas palavras para impressionar alguém. São duas formas completamente diferentes de encerrar o mesmo arco. O anime usa o humor para aliviar a tensão. O mangá usa a autoridade do Bills para reforçar o quanto ele está acima de qualquer necessidade de impressionar alguém e de escala de poder. Depois da batalha, o Kaioshin ancião menciona que o Kaioshin Supremo usou as esferas do dragão de Namekusei para se separar do velho Kaiô, aquele velho rabugento que ficou preso na espada Z anos antes. No anime, você simplesmente vê os dois separados quando o arco do universo 6 começa, como se sempre tivesse sido duas pessoas distintas. O mangá mostra um pouco mais a história, né, as coisas por trás, explica como e porquê. É o tipo de detalhe que parece pequeno, mas que faz muita diferença no universo, na história. Faz parecer algo mais coeso e pensado. E o mangá vai mais além. Logo depois dessa revelação, aparece o primeiro sinal do exército do Freeza, com o Champa destruindo uma nave deles. Sorbet, o líder das forças do Freeza, começa a considerar a ressurreição do Imperador como uma única saída. A base do próximo arco estava se formando ali. O arco da ressurreição de Freeza. Agora vamos falar do arco da ressurreição de Freeza no mangá. Não, pera, não vamos falar sobre ele porque o Toyotaro pulou esse arco. O arco da ressurreição de Freeza, aquele que mostra o retorno do Freeza, dourado, a batalha, não existe no mangá de Dragon Ball Super. Não foi adaptado, nem resumido. Foi simplesmente pulado. O mangá vai direto do fim do arco do Bills para o início do arco do torneio do universo 6. E por quê? Provavelmente porque na época em que o mangá estava sendo publicado, nós já tínhamos visto o filme e o anime. Talvez a Shueisha e o Toyotaro claramente
decidiram que não fazia sentido adaptar uma história que as pessoas acabaram de ver no cinema. Era a primeira vez em muito tempo que Dragon Ball estava trazendo algo completamente novo, em vez de revisitar o material que já tinha sido visto. O capítulo 5 do mangá começa com o Goku e o Vegeta já treinando com o Whis no planeta do Bills. E é nesse capítulo que viria algo que iria ficar por muito tempo. A primeira aparição do Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin Blue aparece pela primeira vez no capítulo 5 do mangá, já deixando de escanteio pouco explorado de Super Saiyajin God. E o contexto é diferente do anime. No anime, a forma azul já havia aparecido no filme da ressurreição do Freeza. Quando chegou no arco do universo 6, no anime, a forma já era familiar pro público. No mangá, essa é a estreia absoluta. A primeira vez que qualquer pessoa viu aquela transformação. E o nome também nasceu aqui. Até esse ponto, tanto no anime quanto nos filmes, a forma era chamada de Super Saiyajin God Super Saiyajin. E sim, esse é o pior nome que eu já vi de uma transformação. Soa como Goku Silva da Silva Silveira. Que coisa horrorosa. No mangá, o Whis usa pela primeira vez o termo de Super Saiyajin Blue durante uma sessão de treino. Uma escolha simples que o anime adotou oficialmente a partir do arco do universo 6, nunca mais usando o nome completo. Ainda bem. O nome mais icônico de uma das transformações mais importantes do Super nasceu numa linha de diálogo do mangá. E tem mais um detalhe sobre como essa forma aparece no mangá. No treino, Vegeta é quem viola as regras primeiro, se transformando em Super Saiyajin Blue durante um exercício sem Ki. E como punição, o Whis coloca os dois em roupas pesadas. No anime, o episódio 28 abre com os dois já usando os trajes, essas roupas pesadas, sem mostrar o que levou eles a estar usando eles. Por algum motivo, o anime entendeu que você não precisa saber disso. Agora vamos falar sobre a chegada de Vados e Champa. No anime, a chegada desses dois no planeta do Bills é uma cena cômica. Os dois aparecem de forma dramática, tentando causar uma boa impressão e falham completamente. É humor puro estabelecendo desde o início que o Champa é esse ser cômico que não consegue executar nenhum plano com elegância. No mangá, eles simplesmente aparecem atrás do Whis durante o treino, sem tentativa de causar impacto, uma coisa super diferente. Apenas estão lá de repente, tons completamente opostos. E a decisão de fazer o torneio também acontece de forma diferente no anime. O Champa e o Bills têm uma pequena briga física antes de concordar que vão resolver as diferenças com um torneio de comida e depois de luta. No mangá essa briga não acontece. A conversa é mais civilizada entre os dois deuses que são irmãos. Agora vamos falar do torneio em si. O estádio do torneio tem designs diferentes nos dois formatos. No anime o estádio tem uma aparência mais genérica, funcional. No mangá o Toyotaro deu a ele um tema egípcio, dando mais personalidade, completamente alinhado com a estética de gatos egípcios que define o Bills e o Champa visualmente, né? É uma escolha de design que faz muito mais sentido dentro do universo que o Toyotaro resolveu dar uma explorada a mais ali. A localização da conversa sobre o torneio também muda. No anime acontece dentro de uma estrutura fechada, no mangá acontece lá fora, ao ar livre. Mais umas pequenas diferenças que somadas criam uma experiência visual bem distinta. Antes das batalhas, os guerreiros precisam passar por um exame escrito de qualificação. No anime, o Majin Buu adormece no meio da prova. É a justificativa para ele não participar do torneio. No mangá, o Buu não adormece. Ele simplesmente erra todas as questões, inclusive o próprio nome. E a questão específica que deixa o Goku confuso é praticamente idêntica nos dois formatos, quase palavra por palavra. Goku contra Botamo, ou Botamo, sei lá como é que fala isso. A luta do Goku contra esse cara tem uma diferença simples, mas importante. No anime, a batalha é estendida, com o Goku tentando machucar o personagem de várias formas, sem sucesso até descobrir a solução, simplesmente arrastá-lo para fora do ringue. No mangá, a batalha é mais curta, mas mais complexa. A gente pode ver isso na troca de golpes. Totaro adiciona camadas táticas que o anime não desenvolveu da mesma forma. O resultado é o mesmo, Goku joga ele para fora, mas os caminhos até essa conclusão são bem diferentes em termos de ritmo e de desenvolvimento de luta. Goku contra Frost. Aqui começa uma das divergências mais significativas do arco inteiro. No anime, o Frost recebe uma história de fundo, uma reputação construída. Você ouve que ele é considerado um herói do universo 6, um ser que trabalha para eliminar guerras e conflitos. É uma narrativa que torna a revelação da sua verdadeira natureza mais impactante. No mangá, nada disso existe. Frost não tem história do passado, não tem reputação estabelecida, o que comunica o quanto ele é aparentemente bem intencionado é puramente o comportamento dele durante a luta. As expressões, o diálogo educado, a postura de quem parece genuinamente esportivo, é uma escolha que confia muito mais na habilidade do Toyotaro de transmitir personalidade através da arte e diálogo do que em uma exposição narrativa contando uma história do passado. Funciona de forma diferente. No anime você é enganado pela narrativa, no mangá você é enganado pelo personagem diretamente, no momento. Qual delas é mais eficiente? Aí depende do que você mais valoriza numa história. A batalha é de Piccolo contra Frost. Aqui as diferenças ficam ainda mais marcantes. No anime, o Goku avisa o Piccolo que ele não tem chance de vencer. O Piccolo então decide focar apenas no Makanko Sapo, desviando de todos os ataques até prender o Frost com seus braços e preparar aquele ataque final. Frost então trapaceia como forma de tentar virar o resultado da luta. No mangá, o Goku ainda diz que o Piccolo não tem chance, mas o Piccolo reage de forma completamente
completamente diferente. Quando o Frost ataca, o Piccolo simplesmente desaparece. Então diz, abre aspas, eu não sou o Namekuseidin, sou a reencarnação do rei demônio Piccolo. É um momento que usa a história do personagem de forma poderosa, o Piccolo do mangá vai direto ao confronto, de igual para igual, em vez de depender de uma armadilha intelectual dele, que era a estratégia de luta dele. O resultado final, novamente, é o mesmo, mas o Frost trapaceia e vence. Vegeta contra Frost. No anime, o Vegeta entra contra o Frost e encerra a batalha com um único soco, rápido e eficiente, do jeito Vegeta. No mangá, o Vegeta também vence facilmente, mas o Toyotaro deu ao Príncipe Saiyajins um pouco mais de sadismo no processo. Ele não apenas vence, ele humilha, na frente de todo mundo, com um prazer calculado, que é muito mais alinhado com a natureza do Vegeta. Vegeta contra Madita. No anime, o Vegeta entra cheio de confiança contra o personagem. Vai de Super Saiyajin e descobre que não consegue nem levantar aquele ser de metal que pesa mais de 1000 toneladas. No mangá, o Vegeta não entra confiante. Ele já sabe desde o início que aquele adversário é diferente. Não tem aquela fase de arrogância sendo quebrada pela realidade que ele vê do momento. Outra diferença importante no anime é que o Champa estabelece limites pro ringue, pedindo o Vegeta de voar livremente. Essa restrição não existe no mangá, o Vegeta pode se mover como quiser desde o início. A batalha do mangá também é mais curta, mas aqui faz sentido, porque a conclusão é a mesma e o Toyotaro claramente não viu muito espaço para explorar nessa batalha específica. Afinal, é idêntico nos dois formatos. O Vegeta encontra o ponto fraco do Madita, que é ser chamado de lata velha enferrujada. Ele entra em colapso emocional e perde. Vegeta contra Kaba. Essa batalha é onde o mangá realmente brilha de forma independente. No anime, a luta entre Vegeta e Kaba é uma das mais emocionantes do arco. Vegeta vai de Super Saiyajin Blue para mostrar ao Kaba o poder que ele ainda não alcançou e sussurra no ouvido dele. Nunca esqueça essa sensação. É um momento que define a relação entre os dois personagens Saiyajins, de universos diferentes. No mangá, essa linha específica não está lá e a batalha tem diferenças de coreografia importantes. A transformação do Kaba acontece no ar, em defesa de um ataque do Vegeta, no momento de urgência que o anime não reproduziu. O mangá tem uma batalha com mais variações estratégicas, o anime tem um momento emocional mais intenso, com aquela linha sussurrada. São escolhas que refletem o que cada formato prioriza. O mangá quer te impressionar com o combate, o anime quer te impressionar com o personagem em si, talvez. Vegeta contra Hit. A batalha do Vegeta contra o Hit é tratada de forma bem diferente dos dois formatos. No mangá, o Vegeta vai de Super Saiyajin Blue desde o início, uma escolha de não brincar com o que claramente é o adversário mais perigoso do torneio. Mas aqui o Toyotaro adiciona uma camada de análise que o anime não tinha. O Whis explica que o Vegeta estava em desvantagem, não apenas por causa do poder do Hit, mas por causa do próprio gasto de energia do Super Saiyajin Blue. A transformação queima uma quantidade absurda de energia, então quando o Vegeta usou o Blue contra o Kaba e depois foi enfrentar o Hit, ele já estava numa fração do seu poder máximo, não estava conseguindo usar tudo. No anime, o Hit simplesmente parece mais forte que o Vegeta. No mangá, existe uma razão, que é explicada claramente do porquê que o Vegeta estava em desvantagem, e isso vai além de hierarquia de poder, não é simplesmente porque o Hit é mais forte, sendo mais um detalhe que acrescenta na história, como já vimos outros exemplos nesse vídeo. E essa análise do Whis é fundamental para entender o que acontece na batalha seguinte, porque a batalha do Goku contra o Hit é onde as maiores diferenças de todo o arco aparecem, e são diferenças que vão mudar completamente como você enxerga o desfecho do torneio do universo 6. Vamos falar de Goku versus Hit, começando pelo começo. No anime, Goku na forma base consegue fazer contato com o Hit uma vez antes de escalar a transformação. No mangá, ele faz contato 2 vezes ainda na forma base. É um detalhe pequeno, mas que estabelece desde o início que o Goku do mangá está lendo o Hit de forma mais eficiente antes mesmo de se transformar. O diálogo entre os dois durante a luta também é diferente e mais revelador. Quando o Goku começa a decifrar os movimentos do Hit, o Hit responde que vai simplesmente mudar os padrões. E o Goku, em vez de apenas aceitar isso como fato, aponta algo específico. O Hit usa um casaco longo com as mãos no bolso que cobre os movimentos das pernas. Isso significa que os padrões de movimento dele são resultado de hábito, não de escolha consciente 100%, sendo mais difícil de modificar no meio de uma batalha. No anime essa observação existe, mas é menos desenvolvida. No mangá, o Goku parece um estrategista genuíno que está lendo o adversário em tempo real, o que deixa bem mais interessante a luta, ao meu ver. E o Super Saiyajin God contra o Hit. No meio da luta contra o Hit, Goku se transforma em Super Saiyajin God. No anime, isso simplesmente não acontece. O Goku vai da forma base para o Super Saiyajin, e do Super Saiyajin para o Super Saiyajin Blue. Nesse contexto, o Super Saiyajin God não aparece. No mangá, a escolha tem uma razão narrativa importante.
interessante que o Whis explica na hora. O Super Saiyajin Blue tem um custo enorme de estamina quando ele é usado. Aliás, essa também é uma das diferenças. O Blue é uma transformação mais valorizada no mangá, com mais limitações, explicações, a própria estética dele é mais bonita, diferente do anime, que eles usam a transformação até para comprar pão. Cada vez que você liga e desliga essa transformação, você queima uma quantidade significativa de energia no mangá. O Super Saiyajin God é mais eficiente em termos de consumo de energia. Ele gasta um pouco menos. Então o Goku, que está numa batalha de longa duração contra um adversário extremamente técnico, faz a escolha estratégica de usar uma forma menos poderosa em termos brutos, mas que tem uma durabilidade em termos de estamina. É uma decisão inteligente que caracteriza o Goku do mangá como alguém que pensa durante o combate, não apenas reage. O Whis explica que quando o Goku está em Super Saiyajin God, o poder de pular o tempo do hit começa a ter dificuldades contra ele. E o Whis diz algo que o anime nunca disse de forma direta. Ele explica que a habilidade do hit funciona melhor contra oponentes com um poder igual ou menor que o dele. E o fato de que a habilidade estar falhando contra o Goku em Super Saiyajin God significa uma coisa: o Goku nessa forma está mais poderoso que o Hit. No anime, a impressão é que o Goku e o Hit estão num nível similar durante grande parte do tempo. No mangá, o Whis está dizendo explicitamente que o Goku já ultrapassou o Hit nesse ponto. É uma diferença de escala de poder que muda completamente como você calibra onde cada personagem está naquele momento. O Kaioken 10 vezes não existe no mangá. Essa é provavelmente a diferença mais famosa entre os dois formatos nesse arco. No anime, a batalha faz com que o Goku use o Super Saiyajin Blue combinado com o Kaioken multiplicado por 10 vezes. É um momento épico, não dá pra negar. Uma das cenas mais celebradas de todo o Super. O Kaioken retornando depois de décadas ausente, agora combinado com a forma mais poderosa disponível, o Super Saiyajin Blue. Mas no mangá, isso simplesmente não acontece. Inclusive, esse é um dos medos do pessoal do remake, né? Porque muita gente gostaria que o Super Saiyajin Blue com o Kaioken continuasse. Mas no mangá, o Goku bate de frente com o Hit sem o Kaioken. E a batalha chega à mesma conclusão, com o Goku desistindo porque as regras do torneio estavam impedindo o Hit de usar o poder máximo. Mas o caminho até a conclusão não inclui aquele momento icônico. O encerramento do torneio do Universo 6 segue os mesmos pontos principais dos dois formatos. A vitória do Universo 7, a revelação sobre os Super Esferas do Dragão, o desejo sendo feito, mas as diferenças acumuladas ao longo de todo o arco criam duas experiências bem distintas. O anime, a partir daqui, acabou priorizando mais momentos épicos e emocionantes como o Kaioken 10 vezes e algumas coisas do Torneio do Poder que vocês vão ver. O arco do Trunks do futuro e Goku Black. Se o arco do Universo 6 já mostrava diferenças significativas entre mangá e anime, o arco do Trunks do futuro é onde essa divergência atinge outro nível completamente. Não é só uma questão de cenas diferentes ou batalhas reescritas, é uma questão de atmosfera, como cada formato decide te apresentar um dos arcos mais sombrios da franquia. Vamos começar falando pela morte da Bulma. No anime, o arco abre com a morte da Bulma do futuro. É uma cena impactante, brutal, dentro dos padrões do Super, que estabelece a gravidade da situação naquele momento. Você entende desde o primeiro momento que esse arco vai ser diferente de tudo que veio antes. No mangá, essa morte não é mostrada. O capítulo começa com o Trunks já em fuga pelas ruas que estavam completamente destruídas, fugindo de um perseguidor que tinha uma identidade oculta naquele momento, dando aquele tom de tensão e mistério. Enquanto o Trunks do futuro luta pela sobrevivência, o mangá corta para o presente. E aqui tem uma diferença interessante de como cada formato usa esse contraste. No anime, você acompanha o presente de forma mais expandida. Goku e Vegeta interagindo com os outros personagens, a vida cotidiana antes da chegada do Trunks. No mangá, o corte pro presente mostra o Goku e Vegeta treinando, e durante esse treino, o Whis menciona que seu salto temporal tem uma fase de recarga significativa, que tentar usá-lo fora desse prazo vai desajustar o eixo temporal, criando novas linhas do tempo. Novamente, o mangá preparando o leitor para compreender as complexidades temporais que vão ser fundamentais do desenrolar da saga. No anime, essa limitação do Whis existe, mas é mencionada de forma menos enfatizada. A forma como o Black aparece pela primeira vez é radicalmente diferente nos dois formatos. No anime, você vê o Black perseguindo Trunks e a Mai pelo futuro destruído. Há uma perseguição, tem ação ali, mas no mangá, o Black aparece no final de uma sequência de cenas que começa com o Trunks e a Mai buscando refúgio em um prédio abandonado na Corporação Cápsula. Eles entram, de repente ouvem uma voz no telhado, o Trunks dispara em direção a essa voz, a Mai puxa o Trunks rapidamente para dentro do prédio em ruínas, e então o Black aparece do lado de fora, revelando através da iluminação das chamas. A sequência de batalha que acontece realmente é um destaque no mangá. O Trunks luta para ganhar tempo enquanto a Mai foge para a máquina do tempo. Os painéis são espetaculares, o Toyotaro usa o ambiente destruído, a luz das chamas, os ângulos dramáticos para criar uma sensação de desesperança. A Mai finalmente age, jogando um barril de combustível que ilumina o ambiente, atrapalhando um pouco o Black. Mas ele reage e derruba a Mai de uma sacada. Os painéis onde o Trunks procura pela Mai entre os escombros são descritos por muitos leitores como uma das partes mais pesadas desse
arco. Mas quando os barris de combustível explodem e as chamas iluminam o Black, os personagens finalmente percebem que o Black era o Goku. Também tem algumas coisas que existem no anime e o mangá não incluiu. A aventura aquática do Goten e do Trunks, o episódio inteiro focado no cotidiano antes da chegada do Trunks do futuro, a preparação mais detalhada da festa da Bulma em episódios anteriores, as interações mais longas entre os personagens do presente antes da crise começar. O mangá não tem interesse em te mostrar a calma antes da tempestade, ele te joga direto na tempestade. O ritmo do mangá versus o do anime. Antes é bom lembrar que esse arco teve algumas questões de escrita que as pessoas acabavam reclamando. O Black ficando mais forte de formas que não faziam sentido dentro da lógica estabelecida, o Zamasu fundido sendo derrotado de formas questionáveis, final controverso com o Zeno apagando a linha do tempo. O mangá sendo publicado depois e tendo acesso ao feedback da comunidade tomou decisões diferentes em vários desses pontos. Não é que o mangá seja perfeito, mas as escolhas do Toyotaro mostram claramente um esforço em construir uma progressão de poder mais coerente. Vamos aprofundar mais sobre as diferenças do Goku Black do mangá pro anime. No anime, o Black tem uma personalidade muito específica, tem uma filosofia elaborada sobre a pureza do universo sem mortais. É um vilão que gosta de falar bonito. No mangá, o Black é mais direto, menos filosófico, mais focado no seu objetivo. A progressão de poder dele também é tratada de forma diferente. No anime, o Black fica mais forte depois de cada batalha com o Goku. Cada derrota tornava ele mais poderoso através da explicação que parecia criada para justificar o roteiro e não o contrário. No mangá, essa progressão existe, mas é mais tratada com cuidado. Toyotaro não precisa inventar novas justificativas a cada capítulo. A transformação do Black em Super Saiyajin Rosé existe nos dois formatos, mas o contexto é diferente. No anime, a explicação para a cor rosa é que o Black está usando o corpo do Goku, que é um Saiyajin, mas com a consciência de um deus. A combinação de energia mortal divina cria essa coloração específica. No mangá, a explicação é mais direta. O Black é essencialmente um deus que foi para além do Super Saiyajin. A forma rosada é simplesmente como uma transformação manifesta em um ser com natureza divina. Também existem algumas transformações que existem em uma obra e não na outra. O anime introduziu o Super Saiyajin Rage, uma transformação exclusiva do Trunks do futuro, que nunca foi explicada da forma que merecia. Uma forma que apareceu do nada, sem nome oficial, por muito tempo e que gerou alguns debates sobre ela. No mangá, essa transformação não existe. O Trunks do mangá não desenvolve uma forma nova e inexplicável. O Zamasu e suas diferenças. O Zamasu é um dos vilões mais complexos do Super, e as versões trabalham com ele diferente. No anime, você tem mais tempo para acompanhar aquele processo moral dele que vai se destruindo aos poucos. Você vê os momentos que levam ele a tomar as decisões que ele escolhe. No mangá, o Toyotaro opta por mostrar a essência do personagem de forma mais concentrada, menos desenvolvimento cronológico. O Zamasu do mangá interage de formas específicas com o Goas, seu mestre, que revelam camadas da sua personalidade antes mesmo deles começarem a se desviar do caminho. O Zamasu fundido e o desfecho do arco. Tanto no anime quanto no mangá, Zamasu é fundido e se torna o ponto maior de ameaça daquele arco, um momento que parece não ter saída. Mas cada formato resolve essa situação de forma diferente. No anime, o Trunks usa uma espada de energia formada pela força de todos os sobreviventes para cortar o Zamasu no meio. Agora vamos falar do mais hypado de todos, o Torneio do Poder. No anime, o Torneio do Poder foi construído com uma série de episódios base, recrutamento de guerreiros, interações entre os personagens, momentos de humor e de tensão antes da grande batalha começar. No mangá, essa fase de preparação é muito mais curta. O Toyotaro não perdeu muito tempo com esse processo de recrutar cada guerreiro. Ele explicou o contexto e bola pra frente. No anime, o Torneio do Poder é um evento massivo que dura dezenas de episódios. Você acompanha batalhas simultâneas, eliminações espalhadas, momentos de cada guerreiro tendo seu destaque. No mangá, o torneio é mais enxuto, ele é mais rápido, resumido, digamos assim, mais focado nos confrontos principais. Mas vamos falar sobre as batalhas do Goku no torneio. Durante o torneio, você acompanha o Goku evoluindo diversas vezes. A gente vê ele sendo empurrado ao limite e acaba descobrindo o instinto superior, uma forma que ele não controla e recupera às vezes perde, uma montanha russa. No mangá, essa progressão existe, mas é mais acelerada, adicionando elementos que o anime não tinha. O Goku, durante o torneio, mostra uma compreensão mais técnica do que ele tá fazendo. Tem diálogos mais aprofundados. Já o Vegeta, no anime, tem vários momentos de destaque no Torneio do Poder. Batalhas memoráveis e aquela cena icônica contra o topo. No mangá, o arco do Vegeta é tratado de forma diferente. O Torneio do Poder no mangá é onde o Vegeta começa a definir mais claramente o caminho, que é especificamente dele em relação ao desenvolvimento de poder, sendo mais um evento em que o mangá deixa em aberto uma coisa que vai ser explicada no futuro, que é o desenvolvimento do poder do Vegeta. O instinto superior no mangá. A forma como o
instinto superior é desenvolvido no mangá tem diferenças importantes em relação ao anime. No anime, essa técnica acontece como uma resposta ao perigo extremo que estava acontecendo ali naquele momento. É uma forma que aparece do nada quando o Goku está prestes a ser derrotado, como uma reação do corpo. No mangá, a abordagem é mais técnica, tem uma explicação, uma conversa antes, detalhes são explicados. Vemos o Mestre Kami mostrando pro Goku que aquilo é possível, e quando o Goku alcança, é como se fosse um marco do resultado, todo o treino que o Goku teve durante as sagas de Dragon Ball, já que o instinto superior é uma técnica. Já o Jiren, no anime, tem uma história de fundo elaborada, uma infância traumática, perdeu as pessoas que amava, e o seu poder parece ter nascido desse trauma. No mangá, o Jiren tem menos desenvolvimento de história do passado, mas o que o mangá faz melhor é mostrar o Jiren em combate. Tem painéis bem elaborados que o Toyotaro mandou bem demais. A diferença mais legal do instinto superior do mangá pro anime é que no mangá, o Mestre Kami dá uma lição pro Goku, ajudando ele a relembrar todas as lições que ele teve com seus mestres durante todos os arcos de Dragon Ball. E para encerrar com chave de ouro, o Mestre Kami avança para cima do Jiren, mostrando na prática o que é o poder que ele está se referindo. Obviamente o Jiren subestimou o Kami, mas nessa tentativa ele conseguiu demonstrar do que estava falando, do segredo para alcançar o instinto superior. E dessa vez não se tratava de quem tinha mais poder. Outra diferença é que no mangá, ao invés do Gohan enfrentar o Dispo, ele enfrenta a Kefla, que fica a critério de cada um, mas muita gente prefere as lutas do mangá. Bom, e após o arco do Torneio do Poder, infelizmente nós não tivemos mais o anime, nós não podemos ver animado a Saga Moro ainda. Mas, pra sua sorte, eu fiz a Saga Moro resumida com o mangá animado, galera, e ficou bom demais. Então não perde tempo e vai assistir, vai estar na sua tela. Gostou dessas diferenças? Faltou alguma? Se faltou alguma, deixa nos comentários. E lógico, esse vídeo deu um certo trabalho. Se você gosta do meu conteúdo, seu like e o seu hype vai me ajudar demais. Além de fazer o YouTube continuar entregando os meus vídeos pra você. Certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.